No dia 8 de julho, um usuário do Twitter fez esse post aí. Imagina ver esse personagem misterioso de um fracasso da Disney desfilando pelos parques hoje em dia. Você teria alguma ideia de quem é esse cara? Família do Futuro teve críticas até que decentes, mas falhou nas bilheterias, enviando para a terra da obscuridade para sempre. Na época, esse tweet aí saiu um pouco da bolha e trouxe uma discussão sobre se Família do Futuro havia fracassado por motivos externos ou simplesmente se o filme era só ruim. O Twitter naquela semana ficou bem dividido. Algumas pessoas realmente pareciam não gostar nem um pouco de Família do Futuro, enquanto outras estavam ali defendendo com unhas e dentes, mostrando que, independente da resposta, existia um grupo bem sólido de pessoas que amavam aquela animação. E assim, eu não sei vocês, mas Família do Futuro fez muito parte da minha infância. E mesmo reassistindo hoje em dia, eu consigo ver que esse filme, do seu próprio jeito, conseguiu ser diferente de todas as histórias que a Disney andava criando. O filme tem bons personagens, uma história que te cativa e, principalmente, uma boa mensagem. Não é à toa que os vilões da Disney passaram disso, personagens unilateralmente vilanescos e bem caricatos, para isso. Esse é o grande vilão de Família do Futuro, e por mais que não pareça, eu prefiro muito mais ele do que qualquer um desses outros aqui. Existe um charme nessa animação, um universo que realmente te cativa e te interessa para assistir e conhecer mais. E eu vou tentar te passar um pouco desse sentimento que eu tenho com essa obra durante esse vídeo. Então, senta aí e vamos lá. Mas por que A Família do Futuro é um bom filme? Essa aí é uma boa pergunta, e fica mais fácil ainda de achar uma boa resposta se o seu navegador for tão bom quanto o patrocinador desse vídeo. Esse gancho foi bom, vai, tu tem que admitir. Acho que uma das piores coisas que acontecem quando você está usando o PC é abrir o gerenciador de tarefas e perceber que seu navegador sozinho está sugando mais da metade de todo o CPU do seu computador. Com o Opera GX, o patrocinador desse vídeo, esse teu problema simplesmente não vai mais acontecer. E olha que eu já uso esse navegador há mais de 2 anos, então tu pode confiar em mim. O da hora é que o Opera GX consegue amplificar sua experiência por conta das funções que só ele oferece, como a integração dele com serviços de inteligência artificial. Aqui você pode usar o sistema ARIA deles para perguntar de tudo, sejam buscas mais avançadas, comparativos, ou sei lá, só busca por inspiração mesmo. Customização também é algo que interessa muita gente, e o GX Mods está aqui justamente para deixar o seu Opera da forma que você quiser, literalmente. Tem mods feitos pelos próprios desenvolvedores, mods feitos por fãs ou até mesmo parcerias, como essa do Homelander e os The Boys. Só clicar em instalar e teu Opera já fica com uma cara totalmente nova. E por último, e muito importante, o GX Control, a solução final dos seus problemas de travamento e desempenho. Aqui você pode regular e limitar tudo o que você quiser. Você pode limitar o uso da CPU e da RAM separadamente para não ficar engasgando demais, como eu falei no início. E para você que faz live, pode até mesmo limitar o tanto de internet que o Opera GX puxa, fazendo assim você ter um navegador extremamente leve e otimizado em comparação com os outros. Enfim, se algo te interessou e você gostaria de experimentar o Opera GX, só descer aqui no link da descrição e baixar gratuitamente. Funciona bem no meu PCzinho e provavelmente vai funcionar bem no seu também. E é isso, obrigado Opera GX por essa oportunidade e bora voltar com o vídeo. Existem muitas mensagens nesse filme, no caso mensagens o suficiente para que várias pessoas se identifiquem por motivos completamente diferentes. O primeiro ponto é o lema da família Robinson, o Keep Moving Forward, ou siga em frente, continue tentando e, principalmente, não desista. A ideia central da Família do Futuro é enfatizar que as coisas só vão dar certo na sua vida se você continuar tentando. Um fracasso não diz quem você é, nem 2 ou 3 ou seja lá quantas vezes você falhe. A ideia é nunca parar, porque alguma hora as coisas tendem a dar certo. O maior paralelo dessa frase dentro do próprio filme são os dois personagens iniciais, o Lewis, que é o nosso protagonista, e o Goob, o colega de quarto dele no orfanato. O Lewis representa aquela pessoa que nunca desistiu, foi negada dezenas e dezenas de vezes e mesmo assim continuou tentando. Claro, em algum momento ele acaba se frustrando com toda a situação e pensa em acabar com tudo de vez. Mas sendo bem sincero, todos nós já fizemos isso. Todos nós tomamos um toco da vida e pensamos em desistir, mas algo sempre fazia ele voltar. Algo sempre lembra o porquê que ele tá fazendo tudo aquilo em primeira mão, e assim, no fim das coisas, ele nunca desiste. E isso faz ele se tornar uma pessoa muito bem sucedida no futuro. Ele cria sua própria empresa de tecnologia e se torna uma das maiores referências no meio. Por outro lado, a gente tem o Goob. O Goob sempre foi rejeitado da mesma forma que o Lewis. Nesse ponto, eles não são muito diferentes. Porém, durante aquela partida de beisebol que ele acaba perdendo a bola por não ter conseguido dormir na noite anterior,
ele desiste. E de uma forma bem exagerada, já que ainda é um filme pra crianças, a gente vê uma antítese do Lewis. Aquela pessoa que, em vez de superar os problemas, guardou rancor, guardou mágoa, e assim se tornou um adulto frustrado. Porém, por mais que o roteiro pudesse seguir essa máxima, não desista e você é o herói, ou desista e você se torna o vilão, a gente sabe que isso também não é muito bem verdade. A ideia de não desistir, ela é louvada, ela é apreciada pelo filme, mas é mostrado que se você quiser parar, também não é o fim do mundo. A verdade é que por mais que o Gooby tenha se tornado um adulto extremamente rancoroso, em nenhum momento eu falei que ele é mau. Os traumas que ele sofreu fizeram ele ter um crescimento mental muito mais atrasado, fazendo ele ser esse adulto com uma completa vibe de criança. Isso pode transformar ele numa pessoa birrenta, amargurada ou qualquer coisa do tipo, mas mal, isso ele não é. O lance todo, e também o plot principal do filme, eu espero que você já tenha visto Família do Futuro, é que a verdadeira vilã dessa história é a Doris, um robô em formato de chapéu coco criado pelo próprio Lewis do futuro, e que foi descartado por não funcionar direito. O lance é que esse robô ganha consciência e também fica amargurado por ter sido abandonada. Ela manipula o Gooby para acreditar que ambos sofrem da mesma coisa, e que a resposta para tudo isso é a vingança. Mas a verdade mesmo é que a resposta que o filme traz é a do perdão. O Lewis se sente verdadeiramente mal ao descobrir que foi ele que atrapalhou a noite de sono do Gooby, assim como o Gooby adulto se desculpa por ter feito tudo que ele fez. No final eles voltam pro presente e conseguem consertar tudo, mostrando assim que nunca é tarde demais para resolver os seus problemas. Outro ponto muito interessante é a questão da adoção que o filme trata. Normalmente quando você vê algum filme ou obra se tratando de uma pessoa adotada, o ponto de vista é quase sempre de quem adotou. Você provavelmente já deve ter visto ou lido alguma obra sobre pais inexperientes que não conseguiam ter filhos e decidiam adotar. E tudo acaba girando em torno da experiência desses pais. Aqui é um pouco diferente. A gente vê a dor e a frustração de crianças rejeitadas por possíveis pais, um ponto de vista que era muito pouco explorado até então. O diretor desse filme, o Steven Anderson, ele disse que ficou muito feliz ao saber que iria poder dirigir essa obra, afinal ele, assim como Lewis, também foi adotado. Algo que bateu muito forte nele, porque ele conseguia se ver naquele personagem, e assim conseguia sentir na pele o que aquela mensagem da família queria dizer. Durante a época que o filme saiu, lá no início dos anos 2000, era justamente uma época de baixa no sistema adotivo. As pessoas durante aqueles 15 anos, desde 85 até o início dos anos 2000, pararam de adotar crianças como faziam antes. E até hoje em dia esse índice não melhorou muito. O problema principal que as pessoas encontram para adotar alguém é a burocracia. Parece que as leis atuais dificultam demais com que pais consigam adotar, fazendo muitos deles simplesmente desistirem. Então fica claro pra mim que ter um filme como esse, com uma mensagem pró-adoção, era e é muito bem-vindo. É um assunto tão recente que funcionaria perfeitamente se fosse discutido hoje em dia. E falando em hoje em dia, existe um outro ponto que faz com que esse filme aí seja melhor ainda. Há algum tempo eu fiz um vídeo chamado A Estranha Fórmula Disney-Pixar, onde eu falava de um certo padrão que esses dois estúdios tinham, em que boa parte das obras recentes tinham esse foco extremamente familiar. Sabe, não ter vilão ou heróis, e sim pessoas normais e conflitos entre elas. Viva a Vida é uma Festa e o conflito da família do Miguel com a música, e como isso afetava a relação dele com seus familiares. Red cresceu uma fera e a crítica sobre a obrigação da manutenção das tradições familiares e como isso pode fazer muito mal a uma pessoa. Luca com uma mensagem muito parecida, Moana também com essa vibe de tradição familiar, Encanto e você entendeu. Porém, em Família do Futuro, ironicamente, o problema não era uma questão a ser resolvida entre membros de uma família, e sim o problema de não pertencer a nenhuma. O que leva os dois personagens principais a ficarem tão mal é essa ideia de não se sentir pertencente a nada. O Lewis carrega uma mágoa da mãe dele, o que cria essa vontade gigantesca de reencontrar ela e talvez conseguir um espaço na família novamente, e o Gooby se frustra por ninguém o aceitar, o que faz ele perder completamente sua autoestima e, como eu falei, só desistir. Claro que o filme precisava ter algum vilão real, porque a gente estava em 2005 e essa ainda era a moda da época. Mas ver um filme da Disney tratando sobre a falta que um círculo familiar faz, rapaz, é novidade até hoje. Existiam duas crianças machucadas. E a forma que o Wilbur, direta ou indiretamente, mostra tanto pro Lewis quanto pro Gooby que ter uma família pode ser a melhor coisa possível, mesmo nenhuma família sendo perfeita, é realmente muito bonito. E é uma mensagem que eu levo pra mim até hoje. Afinal, keeping moving forward. Ok, eu te dei alguns pontos do porquê que o filme da Família do Futuro é bom, mas ainda tem uma coisa que a gente precisa entender. Por que que esse filme
não deu certo. E para entender o motivo de um fracasso financeiro de um filme da Disney, a gente primeiro precisa entender a situação da própria Disney durante essa época. Em 1991, a Disney firmou a sua primeira parceria com a Pixar. A ideia era que toda a produção e parte criativa seria feita pela própria Pixar e a Disney ficaria encarregada apenas de divulgar a obra, seja criando os cartazes, veiculando o filme em outras mídias, e você entendeu. O lance é que aos poucos a própria Disney foi notando uma espécie de padrão. Em 95, tanto Pocahontas quanto Toy Story haviam sido lançados. Porém, Toy Story não só havia rendido mais dinheiro, como também havia tido um custo de produção muito mais baixo. Em 98, a história se repetiu. Mulan havia arrecadado menos que Vida de Inseto, ao mesmo tempo que tinha custado literalmente o dobro. Outras companhias também tinham sacado que a indústria de animação estava mudando, e essa disparidade Disney e Pixar era só a ponta desse iceberg. Shrek, em 2001, pela DreamWorks, havia quebrado todos os recordes possíveis, e a Era do Gelo da Blue Sky também não estava muito atrás. O lance é que essa parceria Disney e Pixar não estava agradando muito nenhum dos dois lados. A Pixar sentia que dividir 50% dos lucros dos seus filmes com a Disney, que, entre aspas, só fazia o marketing, era demais. Ao mesmo tempo que a Disney pensava o mesmo, ela queria a bilheteria toda pra ela. O problema é que fazer uma animação 3D no final dos anos 90 era praticamente magia. Você até pode achar Toy Story 1 um filme datado hoje em dia, mas era esse tipo de obra que era feita com 3D naquela época. Essa era a qualidade média de uma animação em 3D. Então sim, Toy Story não era só um filme de animação, Toy Story 1 era bruxaria. A maioria das pessoas ainda estavam correndo para poder transicionar entre animação 2D para 3D, e os poucos que dominavam essas ferramentas já estavam contratados em empresas grandes, como a Pixar e a própria DreamWorks. E é engraçado falar que o início dos anos 2000 foi uma época de fracassos da Disney, porque, na real, se eu citar as obras que eles fizeram aqui, você vai tomar um susto. A Nova Onda do Imperador, Atlantis, o Império Perdido, Lilo e Stitch e muitos outros. Você vai concordar comigo, todos esses filmes aqui são clássicos, mas a verdade é que mesmo sendo clássicos, eles não arrecadaram tão bem quanto outros filmes da época. E se a Disney não fizesse nada a respeito disso, eles com certeza iam ficar pra trás. O problema é que não era só o modelo de animação que fazia a Disney parecer datada naquela época. Galinho Chicken Little saiu em 2005 e mesmo assim ficou pra trás. O problema da Disney estava em um lugar específico. E esse lugar era a direção. O animador Mark Anthony Austin, que na época trabalhou em alguns filmes da Disney, como Chicken Little e A Própria Família do Futuro, deu uma entrevista ao site Slash Film em 2022, junto de outras pessoas que também trabalharam nesses projetos, e ele trouxe um ponto bem interessante. Abre aspas. Na época estávamos produzindo filmes que não performavam nem metade do que os filmes da Pixar faziam, e eu acho que o maior problema era que a Disney ainda estava inflexível sobre eles fazerem filmes do mesmo jeito que eles sempre os fizeram, que era o jeito clássico de fazer filmes. Porém, fazer um filme digital é uma abordagem diferente da de um filme clássico. Você tem que abordar de forma diferente. A Pixar estava no caminho rápido, olhando para a cinematografia e fazendo filmes digitais mais como filmes de ação ao vivo, enquanto a Disney ainda estava com as câmeras bloqueadas. A ideia que o Mark trouxe nesse trecho, e que explica um pouco do porquê as pessoas naquela época tinham mais interesse no cinema 3D, é que as animações da Pixar, DreamWorks, Blue Sky, etc. eram muito mais dinâmicas. Com a liberdade de se ter uma câmera muito mais livre e precisa, os filmes feitos em 3D acabavam sendo mais interessantes para crianças. Uma cena de ação ou apenas uma perseguição entre personagens acabava parecendo mais energético. E até mesmo nas tentativas iniciais da Disney usando 3D, eles ainda tinham esse mesmo grande problema em soltar a câmera. Parecia que a direção, independente do formato, precisava ser a mesma, como se aquela câmera mais parada e mais focada na animação dos personagens, e não do ambiente como um todo, fosse uma marca registrada. O que eles acabaram percebendo com o tempo que estava menos para uma marca e mais para um problema. Enfim, a fase da Disney não estava nada boa. E no mesmo ano que Família do Futuro saiu, tiveram outros concorrentes que muito provavelmente ofuscaram esse filme para a grande maioria do público. Mas não dá para colocar toda a culpa do fracasso desse filme só na má fase da Disney também. Uma coisa era fato, o material de marketing desse filme não conseguia explicar sobre o que raios ele se tratava. Primeiro, para quem não leu o livro original, A Day with Wilbur Robinson não entendia o título Meet the Robinsons. Tipo, quem raios eram os Robinsons? Não era intuitivo como Carros, ou sei lá, Monstros S.A., que o título já explicava tudo. É um filme sobre carros e é um filme sobre monstros. Outra coisa era a própria capa do filme. Eu vi um usuário do Reddit apontando esse mesmo problema e eu achei interessante. A capa original de Família do Futuro é uma confusão gigantesca.
tem uma nave espacial com um bigodudo dentro, do lado tem uma banda composta por sapos de óculos e mais ao lado ainda tem um modelo de um Tiranossauro Rex com um chapéu coco na cabeça. Na outra capa oficial é ainda mais confuso. Além do dinossauro e dos sapos, tem um cachorro de óculos, um cara com uma cabeça de mola e uma mulher com uma espécie de tiara gigante em formato de prédio. Sacou como simplesmente não faz sentido? Não é como, sei lá, Ratatouille, que tanto o título como a capa conversavam muito bem. Ratatouille é um prato típico do interior da França, assim como também tem a palavra rat no início, que é rato, ou seja, um rato francês e cozinheiro. E no fundo, eu amo essa confusão de família do futuro, mas independente de eu amar ou não, é um fato que isso mais atrapalhou do que ajudou na distribuição para as pessoas. Porque, sendo bem sincero, tirando todos esses empecilhos, o filme é realmente muito bom. As mensagens eram muito boas, tanto a criança podia se identificar com a parte de se sentir excluído em qualquer contexto, quanto o adulto podia se ver como um membro da família Robinson, seja em pontos positivos ou até mesmo não. E outra coisa inegável é o carisma desse filme. Todo o universo é extremamente criativo, e cada membro daquela família é mais carismático que o anterior. A construção de personagens é tão boa que você gosta de todo mundo. Você adora o Gooby criança, e também gosta do Gooby adulto. Cada membro da família Robinson, do Lewis, da dona do orfanato e por aí vai. Meus personagens favoritos, por exemplo, são o vovô Bud e a Lucille, duas pessoas que ao longo do filme se mostram como esses velhinhos super fofos e engraçados, mas que depois, lá no presente, acabam se mostrando os pais adotivos do Lewis, o que gera uma carga emocional ainda maior. O que eu quero dizer com todo esse segmento é que de tudo que poderia ter feito a Família do Futuro fracassar, o marketing pode ter sido, a direção talvez, e até mesmo uma fase da Disney. Mas a história? Aí não. A época chamada de pós-renascença da Disney com as animações 3D foi composta por 4 filmes: Galinho Chicken Little, Família do Futuro, Bolt e, por fim, Enrolados. E por mais que eu ame a maioria desses filmes, eu consigo admitir que a Disney só começou a pegar o jeito da coisa com a animação não tradicional só depois de Enrolados. E não, eu não tô contando esse surto de 2011, porque isso aí ainda é feio pra caramba. Eu tô falando, claro, de Detona Ralph, um filme animado pela Disney, produzido pela Disney, e vamos ser sinceros que conseguiu quebrar esse estigma de que a empresa não sabia fazer filme 3D. Hoje em dia, por mais que nem a Disney nem a Pixar estejam num momento muito agradável, e muitos dos seus últimos filmes tenham tido resultados bem medianos de bilheteria, tirando, sei lá, Divertidamente 2, que aí sim foi um sucesso, não dá pra dizer que filmes como Moana ou até mesmo Encanto não são incríveis. E de uma forma meio indireta, se é assim que eu posso colocar, tudo isso começou aqui, em um filme também sobre uma família exótica e com uma mensagem também muito bonita. E claro, personagens extremamente únicos. Bem, diz aí nos comentários o que você acha desse filme. Você gosta, não gosta, nunca viu? Eu acho que esse papo seria interessante de conversar. Principalmente porque o canal de uns tempos pra cá tem adotado essa vibe bem nostálgica, trazendo obras mais antigas, e eu gostaria de continuar nessa linha por um tempinho. Mas é isso, no mais, obrigado por terem me acompanhado em mais um vídeo, e a gente se vê no próximo. Deixa o like, se inscreve, compartilha, você já sabe de tudo, porque a gente tá quase chegando aos 900 mil inscritos. E quanto mais rápido chegar, mais legal é também. Valeu, gente. A gente se vê. Tchau, tchau.